Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta no nosso canal e em 2025 vamos aí fazer umas leituras e eu quero indicar para vocês 12 livros para 2025. Então vamos lá com tudo, né? Vamos começar aí a ler, vamos incentivar a leitura. Lembrando que o meu canal é mais voltado para uma leitura mais clássica, uma leitura cristã, católica. Então, eu, né, dou aula de literatura católica, principalmente da literatura clássica infanto-juvenil para as crianças e jovens. E agora também estou com um clube de literatura para jovens e adultos, que a gente vai ler 6 clássicos, um de cada país, durante o ano. E vamos também ler 6 livros católicos durante o ano. Então, eu vou indicar aqui para vocês 12 leituras, 6 cristãs e 6 clássicas, tá bom? Então, esses são os livros que a gente vai ler durante o ano no nosso clube. Se você quiser participar, eu vou deixar o link aqui na bio. Mas se você só quiser acompanhar e quiser ler também, eu vou gravar o vídeo de cada um falando um pouquinho sobre o que eu achei, ok? Então, se você quiser conhecer os 12 livros indicados aqui para 2025, vem comigo, vem para Nárnia. Então, vamos lá. Então, o primeiro livro aqui, eu vou mostrar para vocês primeiro 6 livros cristãos, depois os 6 livros clássicos, tá? Então, livros essenciais aqui que todo cristão deveria ler. Santa Teresinha, né? História de uma alma, história que ela mesma conta, é uma biografia da vida dela, falando sobre ela e sabendo que vai morrer. Ela soube que estava com tuberculose e nisso as freiras pedem para ela escrever um pouco sobre a vida dela. Uma pessoa muito instruída, né? Que gostava muito de ler, teve uma educação muito boa. Seus pais são santos também, né? São Martã e Santa Zélia. São os pais de Santa Teresinha, também foram canonizados. Então, ela teve uma educação cristã muito boa e era muito, muito inteligente. E uma escrita maravilhosa, magnífica, em 1800 e pouco aí que ela escreveu. E eu recomendo muito para vocês essa leitura, tá bom? Esse aqui eu já li também. Confissões de Santo Agostinho, gente, aqui também é uma autobiografia, igual de Santa Teresinha, desse santo maravilhoso, um filósofo que é estudado nas escolas, né, seculares, porque é um santo muito também inteligente, muito estudioso. Ele fala aqui sobre a sua vida e sobre a sua conversão à Igreja Católica e fala, nossa, ele filosofa sobre muitas coisas, né, sobre o tempo, sobre a visão de mundo. Então, assim, é muito, muito bom. Ele fala assim no momento que foi a conversão dele. Então, uma história dele com a sua mãe. É um livro assim muito bom para quem aí quer começar a ler livros católicos. Antes de procurar buscar explicações em outros lugares para a doutrina católica, leiam os livros católicos, né? É muito interessante de ler os nossos santos, ler sobre a nossa história. E continuando a falar na nossa história, a gente vai começar aqui com o volume 1, que é a História da Igreja, do Frei Dagoberto Romag. Então, aqui são 3 volumes, esse aqui é o primeiro volume de 3, falando a história da nossa igreja, que é a Antiguidade Cristã. Então, é uma trilogia que vai falar lá do começo, né, dos nossos mártires, a história de como tudo aconteceu. Isso sim é importante, a gente aprender sobre a história da nossa igreja. Nosso quarto livro do nosso amado São José. Aqui não tá na ordem, tá? A ordem que eu vou ler, eu vou colocar aí embaixo para vocês verem. E aqui do nosso amado São José, a história de São José, um santo que não falou uma palavra durante toda a sua história na Bíblia, mas aqui temos sugestões de como foi sua vida, dos estudiosos, pessoas que procuraram, né, pesquisar sobre a vida de São José. E temos aqui também 30 dias para ler, para fazer a consagração a São José, de quem quiser, e orações. Então, é o livro completo aqui, Consagração a São José. Temos que conhecer, né, o pai adotivo de Jesus. O único que salvou Jesus, né? Salvou Jesus ali quando ele foi perseguido por Herodes. São José salvou seu filho Jesus, né? Ele foi salvo, mas também salvou, teve essa oportunidade, né? Que Deus deu a ele. E é claro que vamos falar de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora de Fátima, esse livro maravilhoso, lindo, que fala a história das aparições de Nossa Senhora em Fátima, tudo que as crianças sofreram, como elas viveram, como elas fizeram penitências, lutaram pelos pecadores e foram tão perseguidas, né? Pelas pessoas na época que não acreditavam nas aparições. Então aqui tem toda a história, tem fotos também. É muito bonito de ver as crianças lutando aqui, né? Pela verdade, né? Vou mostrando a verdade que elas viram. De Thomas Walsh.
E o sexto livro católico é Preparação para a Morte, de Santo Afonso Maria de Ligório, esse padre maravilhoso, um doutor da igreja. E ele começa já falando aqui, você vai morrer, você vai, né, vai apodrecer. Então é bem forte esse livro, mas ele dá a nossa esperança, né, que após a morte, sim, há uma vida, mas que a gente precisa sempre se preparar para a morte. O bom cristão, ele precisa sempre estar preparado para a sua morte. E agora vamos para as leituras clássicas de 2025. É claro que eu vou ter um livro brasileiro, né, de Machado de Assis, né, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esse livro aqui é muito aclamado lá fora, no exterior. É um dos livros mais importantes que Machado de Assis já escreveu. E a leitura dele é singular, né, gente? A gente precisa, pelo menos uma vez na vida, ler Machado de Assis. Porque é uma escrita, assim, muito diferente, muito bonita, com, né, o jeitinho dele de falar ironicamente, de dar as alfinetadas. Então, você tem que prestar muita atenção em cada palavra que ele escreve ali, porque depois você vai ver o porquê que ele escreveu. Então, são, assim, histórias magníficas de Machado de Assis, um escritor aí que viveu no romantismo e no realismo, mas sempre fazendo aquelas críticas bem irônicas a respeito da vida em sociedade. Então, vale a pena ler esse livro aqui. Aqui, passando do Brasil, passamos para a Rússia. Lev Tolstói, A Morte de Ivan Ilitch, também falando aqui sobre a morte, né? O Ivan, ele está prestes a morrer, ficou doente, e aí ele vai ver tudo o que aconteceu na vida dele. Será que valeu a pena? Será que ele viveu a vida direito, né? Do jeito que ele deveria viver? E aqui ele não tem mais outra chance. Então aqui é para a gente refletir. Nós temos a nossa chance ainda de vivermos, não sabemos até quando. Mas nós precisamos dar valor à nossa vida, às pessoas ao nosso redor. Como os familiares dele aqui encararam isso, como que é encarar a vida sabendo que vai morrer. Então é bem forte também, é um livro pequenininho, né? Mas é muito, muito profundo esse livro, então quero que vocês leiam também. E partimos aqui para um clássico mais atual, né? Que é O Velho e o Mar. É um livro dos Estados Unidos. Um velho também que tá aí pensando na vida, ele vai pescar, ele vai pro mar. Eu amo o mar, né? Então eu queria colocar um livro aqui que mostrasse isso. E aí a gente vai meditar bastante nessa história. Então, uma história ainda também pequena, do Ernest Hemingway. É um autor aí mais contemporâneo, né? 1989 e 1961. Então, é um livro mais atual, mas também virou um clássico muito, muito bonito. Partindo aqui, vamos para a África, né? Tolkien, que é da Inglaterra, mas ele é da África também ali, nasceu por ali. E ele escreveu O Hobbit. Ele escreveu muitos livros, né? Mas esse aqui do Hobbit é um dos principais aqui que eu indico para tanto jovens como adultos lerem essa história maravilhosa dos hobbits, seres fantásticos que tinham um coração maravilhoso e estavam aí, foram convidados a enfrentar uma grande jornada, né? Sendo o Bilbo Bolseiro aí, o representante dos hobbits. E ele vai numa jornada aí com anões, com elfos, com dragões. Então, é uma história muito bonita, fantástica, né? O nosso Tolkien, que já escreveu vários livros, Senhor dos Anéis, vários outros. E uma história muito, muito interessante, muito legal pra gente ler e entrar no mundo da fantasia, né? E aqui partimos para a Inglaterra, realmente, né? Agatha Christie, a nossa rainha do crime, não podia faltar, é minha autora preferida. E não sobrou nenhum. Aqui nós vemos aqui várias pessoas que vão a uma ilha. E essa ilha aí começa a ter vários problemas, várias pessoas são mortas. Será que vai sobrar alguém? Tá escrito aqui que não sobrou nenhum. Eu já comecei a ler, mas nunca cheguei ao final. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Será que é vingança? Será que é alguma coisa a mais, alguma história aí por trás? Que essas pessoas precisam ser eliminadas? Eu sei que todas são convidadas para ir a essa ilha. E lá vão acontecer essas coisas sinistras, né? Então a Agatha sempre muito, muito inteligente, né? Amarra ali toda a história e você fica sempre sendo ludibriado e sempre enganado de saber quem foi o autor de tudo isso. Vamos ver se dessa vez eu vou acertar. E aí vamos para a França, nosso amado Júlio Verne. Aqui eu escolhi 20 mil léguas submarinas. A gente vai entrar no mar, né? Eu amo o mar, né? Já falei. Então a gente vai entrar no mar, a gente vai ver aí como é o mar lá dentro, né? Um submarino aí que vai ver espécies que o ser humano nunca viu, como essa escrita fascinante do Júlio Verne, né? Muita descrição, muita inteligência e até prevendo várias coisas que já acontecem hoje em dia, que na época dele não tinha, né?
1800 e pouco não tinha. 1866 aqui. E ele vai falar coisas que não existiam ainda na época que ele escreveu esse livro. Então, maravilhoso, né, gente? Então, são esses livros aqui que eu escolhi para lermos em 2025. 12 livros. E nós vamos aí, mês a mês, falar um pouquinho sobre eles. Se vocês quiserem entrar no clube, lá sim vai ter um aulão, né? Um podcast aulão, falando com vocês ao vivo sobre cada livro lido. Mas eu vou também postar aqui no nosso canal do YouTube e no Instagram sobre cada livro que eu li, as nossas impressões, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Sigam aí no canal, se inscreva. Também vou postar no Instagram esse vídeo. Então, me acompanhem nas redes sociais. Eu faço um trabalho de evangelização, de catequese e também de literatura, né? Eu sou professora de língua portuguesa e eu gosto muito, muito, muito de literatura e de mostrar para as pessoas que a literatura é muito importante nas nossas vidas, para nossa aprendizagem de modo geral, tá bom? Gente, voltei aqui porque eu esqueci de falar que os meus livros também estão como bônus aí nos meus clubes de leitura. Nos livros clássicos eu coloquei o meu livro Mistérios e Cupcakes, né, que é o meu livro de mistérios, com histórias muito importantes, com muitos dilemas e aprendizagens que os personagens vão ter que encarar aí pela frente, né? Inspirado em Série Vagalume, Agatha Christie, vai nessa vibe aí, ok? E nos livros católicos do nosso clube eu tenho o meu livro que é mais sério, mais importante, que fala sobre aborto, novo holocausto, que é um livro aí para quem não conhece muito bem sobre o assunto e acaba caindo nas mentiras que as pessoas contam a favor do aborto, né? Então, eu sou totalmente contra e fiz esse livro aqui justamente para dar uma pequena instrução para as pessoas. Então é isso, são os 2 bônus, são os meus livros da minha autoria. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.